Eu não sei nem por onde eu começo depois de assistir alguma coisa tão perturbadora e sombria que nem esse filme. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e tô quase terminando a categoria de melhor filme internacional do Oscar, pessoal. Hoje eu vou falar sobre o candidato da Dinamarca, que é A Garota da Agulha, filme de 2024 dirigido pelo Magnus von Horn. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, pessoal, a categoria de filme internacional é sempre muito interessante de se analisar e cobrir, porque na maior parte dos casos você não faz ideia do que é o filme que você vai assistir, de qual é a história dele. Eu, por exemplo, não sei muito sobre A Semente do Fruto Sagrado, que é o próximo aí da lista para eu cobrir, e eu também não fazia ideia do que era A Garota da Agulha, que é uma produção dirigida pelo Magnus von Horn, um diretor que vem despontando aí na Europa. Fez filmes como The Hereafter e Sweat, e A Garota da Agulha é o terceiro longa dele. Ele coescreveu o roteiro com a Line Langbeck e tá se baseando aí numa história, num true crime muito conhecido da Dinamarca, do qual eu não fazia ideia do que era. Então pode ser que tenha spoilers nesse vídeo, talvez eu fale um pouquinho sobre o que é a história, e eu sempre falo, a história real não tem spoilers, e é um daqueles projetos que contou com uma coparticipação da Dinamarca, da Polônia e da Suécia, e acabou estreando no Festival de Cannes do ano passado, disputou a Palma de Ouro e foi selecionado aí pela Dinamarca para disputar o Oscar de filme internacional, conseguiu uma indicação, o que me deixa bastante surpreso, dada a natureza do filme. Eu sinto que essa é uma dessas obras que, sabe, eu não consigo imaginar todos os votantes da academia assistindo por diferentes razões. E o resultado, né, não sabia muita coisa sobre ele, eu fui meio que no escuro assistir. Eu fui absolutamente impactado, não só pela história, que é muito pesada, muito forte mesmo, mas pela execução do Magnus von Horn, do elenco e especialmente do trabalho de fotografia. A história do filme segue a operária Caroline, vivida por Vic Carmensone, que tenta se livrar de uma gravidez indesejada durante o período do pós-Primeira Guerra Mundial, em 1919. Ela recorre à empresária Dagmar, vivida por Trini Darholm, que guarda um segredo sinistro. Então, caso você esteja aventurado e experienciado no mundo dos true crimes, e eu sei que essa é uma afirmação muito comum, já que esse subgênero ficou muito popular, especialmente dos anos 2020 para cá, essa história é livremente inspirada no caso real da Dagmar Overby, que teve aí uma passagem muito sombria em 1919, no período pós-Primeira Guerra Mundial na Dinamarca. Se você sabe quem ela é, você sabe sobre o que é esse filme. Se você não sabe, eu vou tentar manter um pouquinho mais do mistério e do suspense aqui. Mas é curiosa essa experiência da Garota da Agulha, e eu tô me segurando para não falar a garota dinamarquesa toda vez que eu falo o título desse filme, porque é o candidato da Dinamarca, garota dinamarquesa, Garota da Agulha, enfim. É uma história onde você tem essa protagonista, a Caroline, que é muito bem interpretada por essa ótima atriz, a Vic Carmensone. Ela tem uma expressão muito forte, às vezes meio debochada, mas também muito internalizada. Tem um trabalho com os olhos que é muito especial, chama a sua atenção. Você vai acompanhando como ela tá numa situação complicada. O marido supostamente morreu na Primeira Guerra Mundial. Ela começa a ter um caso com o chefe dela na fábrica onde ela trabalha e ela acaba com essa gravidez indesejada. E aí você vai acompanhando os passos da história que forçam esse encontro com a Dagmar, que também é muito bem interpretada pela Trini Darholm, e você meio que não sabe para onde esse filme vai, qual que é a direção dele. Eu lembro de ter lido algo que seria um filme de true crime, e enquanto eu assistia, eu pensava, como exatamente essa história, que parece bem centrada em personagem, quase como um dia na vida dessa operária, dessa costureira, como raios isso aqui vai ser um true crime? Mas aí você entende que o roteiro do Von Horn e da Line é perfeitamente engenhado para te colocar do ponto de vista de uma das personagens que vai acabar encontrando a assassina, que vai acabar no caminho da serial killer Dagmar Overby, e você gasta bastante tempo nisso até você ter o choque.
o choque absoluto de entender sobre o que é essa história, sobre qual é o negócio que a Dagmar faz. E eu vou ter que falar um pouquinho de spoilers aqui, pessoal, mas eu repito, é a história real, né? Você pode encontrar isso daí na internet mesmo, mas eu acho que é até válido o aviso, porque vem de uma maneira muito chocante no filme. A gente descobre que a Dagmar tem esse negócio clandestino onde ela ajuda essas mulheres grávidas que querem se livrar dos bebês, prometendo uma adoção para uma família rica, com amor e carinho, mas ela tá, na verdade, friamente assassinando todos esses bebês com as próprias mãos. E é um choque tremendo quando você descobre isso. É absolutamente perturbador, ainda mais tendo essa consciência de ser uma história real, mas especialmente pelas duas performances centrais, pela direção muito segura do Magnus von Horn. Então, assim, estejam preparados, tá? Porque é uma narrativa intensa, forte, você começa a criar um mal-estar e um pavor, ainda mais quando a Dagmar tenta convencer a Caroline a matar os bebês também com as mãos dela. A descrição que ela faz é terrível, é aterrador, de verdade. Esse filme aqui, ele é de fato um terror, ele tem imagens fantasmagóricas meio surrealistas na primeira exibição dele, logo quando ele começa e num ponto-chave da metade pro final. Então, a intenção do Von Horn é te deixar mal, é te colocar numa espiral onde você não sabe o que vai acontecer, onde você não tem certeza do que é que tá acontecendo, do porquê as coisas são assim. A Dagmar fala que o mundo é horrível e você tem que se acostumar com ele. E é basicamente isso que esse filme absolutamente niilista tá te oferecendo. Me lembrou um pouco aquela cotação do Nietzsche que eu conheci no Watchmen, tá? Eu conheci no Watchmen essa citação, que é: se você encara demais o abismo te encara de volta. E essa é a sensação quando você assiste A Garota da Agulha, é de fato de sair com uma sombra, assim, de você ficar realmente em choque, impactado. Isso porque eu realmente não conhecia a história, mas eu fiquei, né, se é que eu posso usar essa palavra, encantado pela condução do Magnus von Horn, os enquadramentos dele, o uso da razão de aspecto reduzida e da fotografia em preto e branco do genial Michał Dymek, que inclusive venceu um prêmio muito celebrado, o Golden Frog, de melhor fotografia no ano passado, se não me engano. É o melhor trabalho de fotografia que eu vi de um filme de 2024. Eu adoro preto e branco, eu adoro uma sombra, uma luz bem feita. E esse filme aqui, ele é um deleite aterrorizante do início ao fim. Ele traz muito do cinema mudo, daquele tipo de enquadramento que é bem expressionista, a forma como ele absorve e aproveita a arquitetura daquela época. A casa da Caroline, por exemplo, que é literalmente um vão escuro onde você vê uma escadinha muito levemente banhada pela luz. É um trabalho assim fenomenal. Eu poderia listar de cabeça uns 10 planos icônicos desse filme aqui que ajudam a contar a história muito bem. E ainda tem esse elemento do marido da Caroline, que usa uma máscara para esconder a deformação que ele teve durante a guerra. Tudo isso traz elementos de terror, de personagens que são marcados e cicatrizados e forçados a sobreviver nesse mundo muito cruel, muito terrível, mas que paradoxalmente rende alguma das criações mais deslumbrantes e belíssimas de cinematografia do ano passado. Meus aplausos aí pro Magnus von Horn pela condução excepcional que ele mostrou aqui, pelo excelente trabalho do elenco, tanto pela Vicky Carmensone quanto pela Tryme Dynholm. Eu acho, inclusive, que A Garota da Agulha deveria ter sido lembrado muito mais no Oscar em outras categorias. As duas atrizes, a melhor fotografia, porque de fato é um primor que você vê em tela, mas eu também entendo o quão difícil deve ter sido para vários votantes da academia assistir esse filme aqui, porque ele realmente não é uma narrativa fácil, não é uma experiência tranquila. Fica o aviso, mas ao mesmo tempo fica a minha absoluta recomendação. Para A Garota da Agulha, eu dou uma nota 9. Vale a visita, deixe nos comentários depois o que vocês acharam desse filme, se vocês conheciam a história de Dagmar Overby e até agora qual é o seu filme preferido da categoria de filme internacional do Oscar. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.